Que Deus te proteja se você ouvir alguma coisa vagando por perto, porque com toda maldita certeza essa coisa já te ouviu. Medonho, não acha? Me fala aí, o que é que te assusta? A solidão? O ser que se esgueira nas sombras do canto escuro mais próximo do qual você possa olhar? Quanto prato de comida aí pra mim? Bem, faz o seguinte, dá uma olhadinha nessa foto. Em 12 de maio de 2019, um usuário anônimo postou a foto deste aparente escritório. Uma foto incomum, pois, como em um sonho, nada parecia estar em seu respectivo lugar. Era como se alguém tentasse recriar a estrutura de um escritório a partir de uma vaga memória que ecoava em sua mente. Assim como em um sonho, a imagem era bizarra, ela causava uma estranheza, uma sensação de vazio, pelo menos para um usuário de Reddit. Mas é claro, antes de falar dessa rede, vamos descer mais um pouquinho nesse buraco. Aquela postagem despretensiosa da qual eu havia mencionado veio diretamente do 4chan. E nessa postagem, o usuário pedia por mais imagens que parecessem deslocadas da realidade, que tivessem esse ar de artificialidade, que causassem o mesmo desconforto qual aquela primeira imagem causava. Essa imagem então foi repostada por um outro usuário do 4chan que começou a larpar, sabe? Começou a criar essa história de que existiria um lugar nos bastidores do mundo. Uma ideia milionária que provavelmente não foi aproveitada por nenhum dos dois, já que poucos dias depois essa imagem foi jogada no Reddit. E lá começou a esquizofrenia da década. O local da imagem ficou conhecido como Nível Zero, e após isso, centenas, milhares de pessoas começaram a criar seus próprios níveis e entidades, o que transformou o conceito de no-clipar, a falha na Matrix que te faz cair ou atravessar para essa outra realidade, em um furacão de fezes. Pois quem diria que milhares de pessoas cuidando de uma mesma história poderia deixá-la ruim e incoerente, não é? Vendo isso, um grupo de pessoas pegaram essa ideia e passaram para o Wikidot. E lá foi criado um grupo com revisão de escrita que buscava por coerência, afinal, ficção não é colocar uma caneta Bic na bunda e rebolar no papel. A próxima rede que foi tomada por essa ideia foi o YouTube, onde surgiram um vídeo ou outro se aproveitando desse tema. Mas foi o Kenny Pixels que em 2022 pegou essa ideia e que através de cenários 3D feitos no Blender e efeitos enfeitados do After Effects, que o nosso querido Kenny levou todo o conceito para um outro nível. Entendeu? Entendeu? Jogos, infinitos vídeos, infinitas visualizações e agora um filme. Raramente uma ideia, um conceito sai da internet e é apresentado para um público maior. Slenderman é um exemplo disso, mas o filme é tão ruim que ele deveria ter parado no joguinho de youtuber de anos atrás. O que eu espero, o que eu não quero que aconteça com esse conceito tão interessante que é o das backrooms, que eu admito, eu negligenciei há anos atrás. Uma das causas era porque tinha muita coisa tosca sendo feita, já que boa parte dessas produções eram focadas em um público infantil. Ai, as backrooms do Roblox. Ai, a cidade colorida igual o fundo do Windows do meu avô. O desgosto tomou conta de mim. Mas com o passar dos anos, eu comecei a ver a beleza em um conceito que andava de mãos dadas com as backrooms. O conceito dos espaços liminares. Espaços que lembram resquícios de antigos sonhos, memórias não vividas, um sentimento de algo que foi perdido, uma vontade, uma felicidade que não fazem mais parte de quem você é. E ao mesmo tempo, espaços que brincam com seus mais profundos medos. A pergunta que surge na sua cabeça agora é do porquê de eu ter mencionado tal conceito. E a questão é que várias séries usaram desse conceito, dessa ideia. Séries como Ruptura, que usa e abusa de ideias como espaços liminares. E outra série seria American Horror Stories, que tem um episódio inteiro dedicado apenas ao conceito das backrooms. Agora eu abro um parênteses, porque seria muita prepotência dizer que Ruptura só é assim por conta da ideia que surgiu na internet, já que ideias de um mundo falso eram usadas nos anos 90, como no filme O Show de Truman. Fecha parênteses. Agora, eu não quero ficar enrolando aqui, não é a primeira vez que somos surpreendidos com um conceito, uma ideia da internet tomando forma e se tornando num produto rentável, mas com certeza um dos exemplos mais atuais que temos. E talvez um dos mais rentáveis, já que a ideia de cair em um mundo que toma forma através de objetos e construções que são sugados para ele, permite que cada pessoa tenha uma ideia diferente sobre aquele mundo. Ideias um pouco mais malucas ou um pouco mais contidas.
Temos milhares de jogos que lançaram com esse conceito, algumas com esse monstro bizarro, com uma movimentação lamentável que não me faz ter um pingo de medo, mas eu também não vou rir, vai que é deficiência. Tem jogo até pra realidade virtual, que como o jogo ele não é bom, mas como um produto cobra que é uma beleza. Mas convenhamos, eles focaram no mais importante, afinal de contas todo jogo gratuito que usa dessa ideia, geralmente tem uma monetização que deixa qualquer executivo da EA ereto. Agora, monetizar em cima de porcaria é muito fácil hoje em dia, mas o conceito das backrooms, se bem adaptado, pode trazer algo novo para os cinemas, uma obra em que o tema central não é um assassino ou um espírito maligno, e que se passa em um local que não se prende ao realismo e nem a um ambiente monótono. Eles não terão o apelo da família despreparada que é atacada por espíritos, muito pelo contrário, serão pessoas investigando e descobrindo mais do desconhecido. Tal desconhecido que pode ser literalmente qualquer coisa. Agora, eu sei que não é fácil colocar confiança nos estúdios de cinema hoje em dia. Estamos tão acostumados a receber histórias genéricas que tentam apelar para todo o público e que no fim não tem apelo com ninguém. Mas eu acredito que estamos diante de uma situação diferente. O estúdio por trás do filme é o estúdio A24 e você pode até não gostar muito desse estúdio, mas com toda certeza se trata de um estúdio que tenta inovar e que acredita e confia muito nos seus diretores. E quem é o diretor do filme das Backrooms? Kenny Parsons, mais conhecido como Kenny Pixels. Ele mesmo, o homem que popularizou essa ideia lá em 2022, agora está voltando. Talvez para afirmar o meu argumento de que essa ideia se tornou um dos produtos mais rentáveis da última década. Ou talvez para provar que mesmo ideias boas não são suficientes quando o seu intuito é apresentá-las para um público mais amplo. Enfim, fala aí o que tu pensa disso. Se quiser dar um like, se inscreve aí e passa no meu canal de animação. Eu juro que vou postar alguma coisa lá. Valeu, falou.